Você economizaria R$ 1.900 no seguro de uma viagem de R$ 70 mil? A minha cliente economizou. E 5 dias depois ela estava internada na Alemanha com uma conta de 12 mil euros. E essa não é a única história que eu tenho para contar, não. Eu vi cliente quebrar o nariz esquiando, ser resgatado de helicóptero e também vi família enfrentar uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos. Por isso, se você está planejando viajar um dia, fique comigo até o final, porque algumas das coisas que eu vou te contar eu presenciei e podem evitar um prejuízo enorme na sua vida financeira. Olá, eu sou a Kátia Pan, gestora financeira por 37 anos em segmento de grandes bancos e empresária. Sejam bem-vindos ao canal Ponto de Ruptura. Aqui falamos sobre diversos assuntos: finanças, desenvolvimento pessoal, saúde e negócios. Siga nosso canal, curta e compartilhe para ajudar mais gente aí pelo mundo. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo. Bom, eu tinha uma cliente milionária, mas ela era mão de vaca. Ela não resgatava o valor aplicado por nada. Somente o que ela recebia de aluguéis era o que ela usava. Quando ela pontuou que ia fazer uma viagem para a Europa, eu, como gerente detalhista e com experiência, expliquei sobre o tratado de Schengen e fiz a cotação de um seguro para os dias que ela ia ficar, exatamente no dia que ela chegava até o dia que ela ia embora. Exemplo, a viagem dela estava saindo por R$ 70 mil no total e o seguro ficaria pelos dias que ela ia ficar R$ 1.900. Adivinha? Ela não fez e ela poderia dividir no cartão sem juros. E infelizmente, quando ela estava na Alemanha, ela caiu no 5º dia e quebrou a perna. Teve que arcar com todos os custos de hospital. O que é inesquecível para mim foi que ela teve um prejuízo de 12 mil euros com os custos de tratamento. Ela já tinha idade e ficou internada. Na volta, disse a frase: "Eu deveria ter lhe ouvido". Estava brava em ter que resgatar todo o valor gasto para honrar a fatura do cartão no vencimento que não estava no planejamento dela e era alguma coisa fora do perfil dela. Eu tenho uma outra história também de um jovem cliente que foi esquiar em Saint-Moritz, na França. É um dos lugares mais caros para o esporte. Falei de seguro e ele não quis fazer. Esse já disse que tinha o seguro da bandeira do cartão. Ok. Ele, esquiando no 3º dia, quebrou o nariz. Imagine como você ali, acidentado, desmaiado, machucado, vai achar o telefone da central de seguro para pedir socorro. E detalhe, ele não falava a língua local, ele mal falava inglês. Este cliente também foi levado de helicóptero ao hospital que os socorristas escolheram. Ele gastou muito dinheiro com isso, eu não lembro na época, mas foi traumático também. Eu vou fazer um adendo aqui para o detalhe que muita gente não sabe sobre o seguro saúde do cartão de crédito. Quando a gente conta com esse tipo de seguro, com esse tipo de serviço, que a bandeira do cartão de crédito nos dá, que seja Master, Visa, Amex, por ter comprado a passagem com eles. E você deve emitir um certificado até 48 horas antes do seu embarque. Não pode ser em cima da hora. Então já tem isso. Você tem que ter uma lista de telefones para ligar no país que você vai. Então, se você teve um mal súbito, você deve ligar para a central. Eles te encaminham ao hospital que é aceito, para que você vá e aí é feito seu atendimento. E é bem recebido, tá? Esse procedimento é ok se você está com uma dor de cabeça, teve um mal súbito e etc. Mas quando é uma emergência, o tempo é valioso. A saúde vale mais. Nem sempre você está acordado ou em condições de falar, de achar a lista. Você até pode ir em qualquer hospital, pagar e pedir reembolso depois ao regressar. Mas se for diretamente, sem que eles tenham escolhido, credenciado, preparado o atendimento, ou se eles não fizeram contato prévio com o local, será reembolsado bem menos do que pagou e dá trabalho, pois precisa provar cada detalhe dos gastos. Fora do Brasil, eles cobram até o algodão que você usa. Então, acho que vale a pena. Tem outro cliente que estava com a família na Disney, em Orlando, e ele teve crise
de apendicite e teve que fazer cirurgia, cuidado no pós-operatório, etc. E aí gastou uns bons milhares de dólares, pois foi outra emergência. E é por isso que na Europa existe o Tratado de Schengen, que ele foca principalmente nas políticas de controle de fronteira, visando uma livre circulação de pessoas e que o turista tem que ter um seguro para cobrir despesas em caso de emergência, despesas médicas, e tem que ser válido pelo período da viagem. Ele foi assinado por 5 países: Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foi assinado em junho de 85, no total são 29 países, e começou a valer a partir de março de 95. Já fazem 31 anos que existe. Os principais países, além dos que já falei, tem mais a Suíça, Suécia, Portugal, Espanha, Itália, Hungria, Grécia, Espanha, Letônia e tem muitos outros. Os brasileiros não precisam de visto prévio para o prazo que eu vou falar, mas tem tempo máximo de permanência sim. A regra é de 90 a 180 dias. Tem uma contagem que chama contagem unificada, que é de 90 dias. São cumulativos e válidos para todo o território de Schengen combinado e não por país visitado. Agora existe uma janela móvel, que é o período de 180 dias, e não zera na virada do ano. É de uma janela de tempo, que olha para trás, a partir de cada dia da sua viagem. Para cada dia em que você estiver na Europa, você deve ter passado menos de 90 dias lá nos últimos 180 dias. Então, isso é uma restrição. Os requisitos que são obrigatórios para a entrada, para você desembarcar na zona de Schengen, a imigração exige um passaporte válido. Ele deve expirar pelo menos 6 meses após a sua data de embarque. Não arrisquem. Seguro viagem, a cobertura médica mínima de 30 mil euros, comprovantes como passagem de retorno comprada, reservas de hotel ou carta convite de amigos, parentes e provar que tem recursos financeiros para se manter no tempo que ficará. Não se fala o valor, mas dizem que eles fazem sempre o cálculo no mínimo de 65 euros até 120 euros por pessoa e por dia para alimentação. A Espanha é a mais exigente. Ela pede mínimo de 972 euros, independente de quantos dias vai ficar. Mais requerimentos podem ser cobrados, dependendo do país e do destino e do motivo da viagem. E essas regras mudam. Se em uma viagem você entra pela migração de um país do Tratado de Schengen, você não precisa mais passar por outra migração de outros países do tratado naquele período. E facilita quando você visita vários países no mesmo período, é menos burocracia. Além disso, a partir de 2026, os brasileiros devem apresentar o ETIAS, Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. Não é um visto, tá? Mas é um documento que é para desembarcar nos países membros da zona de Schengen também. Vale imprimir e levar junto. Portanto, vai para a Europa? Imprime tudo. Hospedagem, passagem, aluguel, seguro, carro, ETIAS. Isso tudo facilita na sua migração. Esteja com as senhas do seu saldo no cartão de débito, os euros em espécie, fácil para mostrar se lhe pedirem. E digo mais, até os limites que tem os cartões de crédito, saibam. Já vi cada história acontecer, são casos extremos. Sim, tem casos de muita sorte também, mas acontece, dependendo de quem vai te entrevistar. Conheço gente que ficou presa no aeroporto sem comunicação, celular e pertences confiscados e você só tem direito a uma ligação diária, pasmem, para um número europeu. Então não vamos correr risco, né? E eles não se esforçam para falar o português não, viu? Portanto, pesquise em canais oficiais, próximo da sua viagem, porque as regras migratórias mudam. E para que aquela viagem tão planejada que para nós brasileiros custa muito não se torne um problema financeiro, como muitos que eu já vi. Planejamento é tudo, né? Levem tudo impresso, pois algumas cidades da Europa o sinal ou o Wi-Fi não é bom. Por isso que eles pedem na migração, para você ter as comprovações ao chegar nos seus locais. Né? Chega no hotel, não pega o Wi-Fi, você tem lá a sua reserva. Viajar é realizar um sonho. Não deixa que a falta de informação transforme esse sonho em uma dívida que você vai carregar por muito tempo.
Pesquise, se informa e viaje preparado, porque a experiência de viagem é para trazer histórias boas para contar. Não é uma conta que você gostaria de esquecer, certo? Fiquem todos com Deus, um beijão, até a próxima.